Interligação dos Biomas, um programa de rádio do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental. Caminhamos em rede, cuidando de nossa casa comum. Hoje a gente está aqui na cidade de Casa Nova, na Escola Família Agrícola da Caatinga de Casa Nova. E esse é o nosso episódio da Caatinga, do Bioma Caatinga. E a gente hoje vai conversar com Agostinho, com Felipe, com Beatriz, com Tainara e com Caio. Então vou começar perguntando para o Agostinho que território é esse que a gente está aqui? Estamos aqui no território Sertão do São Francisco, né, composto por 10 municípios, né, banhado pelo Rio São Francisco, onde nasce lá em Minas Gerais. Uma dessas cidades aqui, né, foi banhada pelo rio. Casa Nova foi banhada pelo rio também. A Casa Nova Velha foi inundada pelo Rio São Francisco, a construção da barragem de Sobradinho. E aqui as comunidades tradicionais de Casa Nova, né, elas vivem de forma tradicional, né, tem o regime que é o regime de fundo de pasto, e também tem os ribeirinhos, né, que moram mais próximo do rio, os pescadores, os vazanteiros, né, que vivem lá plantando algumas coisas lá na beira do rio, e os criadores de caprinos e ovinos, né, que fica mais no centro da Caatinga. Igual aqui nós estamos aqui na escola Família da Caatinga, aqui em Casa Nova. Ela fica localizada no centro da Caatinga, em uma comunidade algodões, né, que fica em um fundo de pasto, né, uma comunidade tradicional de fundo de pasto. As características dela são o grau de parentesco, por exemplo, né, todo mundo mora próximo uns dos outros, uns mais distantes, a forma também de se organizar, de festejar, né, tem as suas tradições, tem também a questão das comidas típicas, né, a forma de se organizar tradicionalmente através de mutirões, através também dos reisados do São Gonçalo, que o pessoal faz aqui, né, essa questão de festejar também as festas juninas, e rezar pelos os santos, né? Então tem essa questão dos santos, essa questão da tradicionalidade, né? Então isso faz com que as pessoas tenham o seu jeito próprio de viver aqui. Então, com uma comunidade tradicional, ela vai mais além de uma área coletiva, né? Que é uma área aberta, né? Onde todo mundo cria os seus animais soltos, mas porém tem essas particularidades, né? Aqui na Bahia é o único estado, né, do Brasil que tem esse regime de fundo e fecho de pasto. Aqui nós convivemos com o fundo de pasto, né, que é essa forma tradicionalmente de o pessoal criar animais soltos na caatinga, né, onde de manhã bem cedo o pessoal cuida no chiqueiro dos animais, né, das cabras, das ovelhas, até mesmo de alguns gados, que as pessoas ainda existem as pessoas que criam gado, né, aqui, e aí solta e só vai ver no final da tarde, ou então todo mundo se reúne para ir caçar os animais no fundo de pasto, né? Então esse é o formato tradicional desse povo, né? E esse povo aqui também, eles produzem mel. A gente costuma dizer que a terra aqui no semiárido, onde nós estamos, é a terra onde corre o leite e o mel, né? Então, a terra sagrada do nosso sertão. Muito obrigada, Agostinho. E agora a gente, aprofundando mais um pouquinho, a gente está aqui sentado numa mesinha, numa área aberta, verde, bonita, que é a Caatinga depois da chuva, né? Estou aprendendo isso aqui também. Então vou pedir para o Felipe para contar para a gente um pouquinho de qual que é a história dessa escola, né? Como ela surge e qual momento ela está agora. Então, a Escola Família Agrícola da Caatinga, ela é uma iniciativa, né, das comunidades, de 9 comunidades que resolveram construir uma alternativa para os seus filhos frente ao fechamento das escolas no município, né? A partir dessa iniciativa foram feitas diversas arrecadações, bingos, né, festejos no sentido de
construir. A comunidade de Fundipasto de Algodão de Baixo doou um terreno, né, de 40 hectares, e a partir desse terreno foram construídas 2 salas, um dormitório, hoje tem um refeitório e tem também uma casa, né, onde ficam os estudantes, e durante 2 semanas, 2 turmas, durante as outras 2 semanas, outras 2 turmas, né? Hoje funcionando o 6º e 7º ano e o 1º e 2º ano do ensino médio técnico em agropecuária, né? É uma forma de fazer enfrentamento ao fechamento das escolas, mas não somente, é uma forma também de fazer enfrentamento ao êxodo rural, construir alternativas para a juventude no campo, para a produção e a geração de renda no campo, né? Com conhecimento técnico, com conhecimento da nossa história e das nossas raízes. Então, a Escola Família Agrícola da Caatinga, ela faz esse trabalho desde o ano de 2025, né? Hoje, então, nós estamos no 2º ano de funcionamento, né? Mas existe aí todo um processo de mobilização desde o ano de 2020. Valeu, Felipe. Então agora a gente está aqui também com 2 estudantes da Escola Família Agrícola e queria escutar da Beatriz e do Caio, né? Por que vocês gostam de estudar aqui? Qual que é a importância para vocês de fazer parte dessa história, de estar aqui nessa escola agora? Conta pra gente um pouquinho como é. Beatriz. Estudar na Escola Família Agrícola da Caatinga, para mim, foi tipo uma realização, né? Porque a Escola Família Agrícola da Caatinga, ou qualquer EFA, representa a Caatinga, né? Que é o meu lugar de convivência. Eu nasci e me criei, e diferentemente de todas as outras escolas, ele mostra a realidade, como é viver no semiárido. E para mim foi a realização de um sonho, né? Que desde criança eu sempre sonhei com a veterinária. E estando na Escola Família Agrícola da Caatinga, eu posso estar tendo essa oportunidade de cursar o curso que eu sempre quis. Ah, que massa, Beatriz, que maravilha escutar e também trazendo com tanta alegria uma perspectiva de futuro que se encontra aqui na escola também, né? A ideia de ser médica veterinária agora está no seu horizonte de uma forma mais presente agora também, né? Você já está exercitando e praticando isso que no futuro vai ser sua profissão. E você, Caio, o que você gosta de estudar aqui? Como que é estar aqui na escola, fazer parte disso? Conta um pouquinho. É um privilégio estar estudando aqui na Escola Família da Caatinga, porque na escola que eu estudava em Casa Nova, muitas vezes que eu saía daqui para estudar lá, chegava lá, não tinha aula, eu tinha que ir para a praça, não tinha a casa para poder ir. Aqui não, aqui, como já diz, é a Escola Família Agrícola, que a pessoa convive igual uma família com cada um. Tudo aqui no seu tempo. Ah, que massa, que bom te escutar também, Caio. Importante também uma coisa que Caio reforça é esse sentido da coletividade na Escola Família Agrícola, né? Entender que a escola é um lugar que também é casa e ao mesmo tempo, né, como a gente já conhece um pouquinho da pedagogia da alternância, entender que não é só aqui também o espaço de aprender, né? Quando eles vão para casa nos outros 15 dias, né? Todo o saber, todo o aprendizado aqui da escola, ele é posto à prova lá também, né? Será que esse saber está fazendo sentido para o que é o cotidiano de quem vive aqui, né? Então é uma escola que vive nesse ritmo, que entende que não é só a escola o lugar do saber e que consegue também proporcionar para os estudantes esse sentido de família, né? Tá aqui e construir uma outra forma de se relacionar no cotidiano e com o ambiente escolar. Então, gente, é nesse território, é nessa escola que foi desenvolvida a iniciativa comunitária inovadora do bioma da Caatinga, do projeto ligado ao Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental. Então, esse projeto previu a construção de um sistema de captação de água com bombeamento solar, a ampliação da AgroCaatinga, que é uma iniciativa já desenvolvida aqui nesse território, né, e que aqui na escola agora tem uma área também que foi ampliada e fortalecida a partir do projeto, e a realização de oficinas, né, de comunicação. Então, estou contando um pouquinho, mas a gente tem aqui o Agostinho e a Tainara que participaram mais de perto desse projeto, né, e vão contar para a gente também um pouquinho de qual foi, né, a importância, por que esse projeto fez sentido aqui para essa comunidade, né, como foi vivenciar isso. Então, pessoal,
Eu diria que essa iniciativa do fórum, né, vem muito para fortalecer o trabalho que já existe aqui na escola, né, para potencializar isso. Permitir, não só na questão estrutural mesmo, mas principalmente que os estudantes, né, e as estudantes daqui dessa escola pudessem vivenciar, né, esse tipo de ação e fazer esse link mesmo com a sua comunidade, né, com a sua família, com o currículo, né, com a educação em si, com o ensino escolar que a gente tem. Então eu acredito que a EFA, ela já traz muito essa proposta, né, de trazer esse sentido da educação, do currículo para a vida dos estudantes, e as ações do fórum só vieram para fortalecer isso. Então, potencializar, reconhecer, fortalecer esse território, né, esses estudantes, mas principalmente reconhecer que todas essas ações, no momento que a gente está hoje, são ações de enfrentamento às mudanças climáticas, né? Como isso é importante, né? A gente se reconhecer nesse contexto, a gente problematizar esse contexto, mas principalmente evidenciar que o modo de vida do povo daqui é uma ação, é uma estratégia, e eu diria que é a principal estratégia que a gente tem hoje, né, de enfrentamento ao cenário que a gente está vivenciando, né, a nível mundial, que é o enfrentamento às mudanças climáticas. Então, desde a educação, as oficinas de comunicação, né, reconhecer esse contexto, a construção das tecnologias que a gente teve aqui, né, como a Agrocatinga, como o Poço, toda essa discussão, não só da tecnologia, mas também a discussão política, e tudo isso junto ao currículo tem potencializado, né, bastante a formação desses meninos e dessas meninas aqui da EFAC. Valeu, Tainara. E para você, Agostinho, qual foi a importância desse projeto nesse momento, né? O que você destacaria de contribuição e dos desafios também, né, que tem pela frente? Então, o projeto ele contribuiu, né, no autoestima também da resistência, né, das pessoas que convivem aqui na escola, principalmente dos estudantes e dos monitores, né, que estão enfrentando a essa luta, né, da educação no campo. Acho que uma das coisas mais que a gente se preocupa é que o fechamento das escolas do território, não é só do município, mas do território, né, desse território aqui, fecha muita escola. E aí, assim, vindo essa questão do incentivo do fórum, né, de melhorar a questão hídrica, né, de uma escola onde fica no meio da caatinga, onde não tem estrutura ainda suficiente para a demanda de água, né, para superar a necessidade, né, dos alunos, e também da questão da irrigação, do incentivo da produção, né, porque tem que ter. E aí, assim, essa iniciativa ela foi fundamental, né, nessa questão do incentivo no mesmo e de resistir à luta, né. Também o conhecimento, né, prático e teórico, né, muito válido, né, para os estudantes, para os monitores, para quem está também de fora observando, né, que é capaz da gente estar buscando fora, né, as coisas que a gente acha que as coisas só tá aqui ao nosso redor, mas que a gente conseguir, né, esse recurso lá tão longe, lá da nossa capital, lá de Brasília, chegar aqui no centro dessa Caatinga, né, por as mãos, né, feito pelas mãos do povo daqui da Caatinga, né. Quero destacar aqui o nosso incentivador, o José Moacir, né, que é o coordenador do IRPA, que ele, né, foi um grande incentivador. Ele sempre me cobrou, né, para esse projeto ser implantado aqui. Ele tem uma grande responsabilidade, um grande carinho, né, por essa escola, né, e ele quer que as coisas aconteçam tudo bem feito, com toda delicadeza, né, e isso a gente dedicou o máximo, né. Acho que vocês estão vendo aí na visita, né, acho que foi bem aplicado, né, o incentivo. Acho que a gente aproveitou bem, né, e a gente só tem a agradecer, né, ao fórum. Quero também agradecer pela oportunidade de conhecer de perto o trabalho do fórum, né, que eu fui agora a última reunião de 15 anos, né, de existência do fórum, e para mim é um grande aprendizado, né, e a gente espera, né, também que a gente se aproxime cada vez mais e tenha outros incentivos, não só na questão hídrica, né, mas a escola aqui precisa também de outros incentivos, né, para a gente resistir a essa luta aqui.
da educação contextualizada aqui nessa EFA. Massa, gente. A gente destaca, assim, é isso, né? O fórum é uma rede, a gente só também existe porque existe uma rede, então eu faço parte da secretaria do fórum, mas a gente entende que o fórum é isso, o fórum é o IRPA, o fórum agora nesse encontro a gente entende que também é a EFAC, né? À medida que a gente vai se costurando nesses caminhos, então a ideia é que a gente siga em rede, se fortalecendo de todas as formas possíveis, né? Seja com visibilidade, seja se juntando para conseguir novas oportunidades, e acho que agradecer em nome do fórum pela recepção nessa visita, né? Pela acolhida, pela dedicação, né? Pelo alimento ofertado, pelo carinho com a gente também. E dizer que a gente vai seguir em rede, a gente vai seguir construindo alternativas e que em breve a gente possa também estar aqui de volta e que a gente possa pensar em construir intercâmbios. Então isso, agradecer, chegando ao final do nosso programa sobre o bioma da Caatinga, mas não chega ao final da rede que a gente está tecendo e que vai continuar daí com muitos frutos que com certeza a gente vai colher por agora e no futuro. Muito obrigada a todos e todas. Interligação dos Biomas, um programa de rádio do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental. Caminhamos em rede, cuidando de nossa casa comum.